o boboia gelesi é mungele pocan. O boboia gelesi é mungele pocan. Ocuabu, Mojube do Mari, Mojube Exu, Mojuba Todos. Estamos aqui mais uma vez com o nosso programa Ancestralidade, um olhar para a matriz africana, com o apoio da Casa África Brasil. A Casa África Brasil fica na Avenida Norma Perrutini Gianotti, 569, Barra Funda, ao lado da quadra da Escola de Samba Camisa Verde e Branco. E também tem outra loja também na Avenida Imirim, 4400, em frente ao cartório da Vila Nova Cachoeirinha. E nós estamos com uma novidade, tá? Chegando agora também como parceiro do nosso programa, ok? A confecção Afro Fashion, ok? Que é a confecção que faz essas camisas e as camisas que eu tenho apresentado no programa e as camisas que saem, as roupas, né? Que saem publicitadas nas redes sociais da Casa África Brasil. Ok, minha gente? Então, vamos lá. Bem, eu estou aqui, alguns pessoas ficaram me cobrando que eu já tinha trazido para cá Queto, pessoal do Queto, pessoal de Efon, já tinha trazido o pessoal Banto, né? E eu ainda não tinha trazido uma pessoa de Jeje. E aí, por conta dessas dificuldades de agenda, eu fiz uma amizade com uma pessoa que ela tem um projeto também igual ao nosso, um projeto de comunicação. E eu queria que ela falasse, eu trouxe ela aqui para justamente falar sobre esse projeto. Porque, gente, é fundamental que nós ocupemos espaços. Okay? E se a mídia tradicional não nos dá esse espaço, vamos ocupar a web. A web ainda é um espaço democrático. Okay? E vamos ocupar. Quanto mais programas nós tivermos discutindo as nossas coisas, melhor será para nós. Ok? E é aqui que eu tenho um prazerzaço de estar aqui com o Dr. Anderson de Azonso. Acertei? Isso mesmo. Anderson de Azonso. Muito obrigado, meu pai. Papai, a bênção. Isso é a bênção. Né? Para mim é uma gratidão, é muito gratificante poder participar de um programa como esse, né? Falar de candomblé. Isso é muito importante. Nos dias de hoje a gente deve falar, nós devemos se expor, nós devemos aparecer quantos sacerdotes, ou Iaô, ou Vodunce, ou Muzenza, seja lá qual for a sua nação. Mas nós precisamos ter voz e vez. Isso aí, doutor. E eu queria falar, o senhor é bem... Só que nem eu, né? Aparenta bem novinho, né? Não aparenta a idade que tem, né? Graças a Deus e a Vievadum, né? Isso é bom. Igual a mim, né? Como é que é ter essa responsabilidade? Eu vejo o doté, o sacerdócio, né? Eu vejo o sacerdócio com muita responsabilidade. É um cargo de uma responsabilidade, porque na verdade o senhor conduz pessoas. Sim. As pessoas se espelham ao senhor. Não precisa dizer a sua idade, mas como é que é ser tão novo e ter toda essa responsabilidade? Papai, é um peso, é uma responsabilidade muito grande, né? Até porque quando a gente é novo, mesmo que seja de idade, é difícil a gente ter acesso a qualquer ponto dentro do candomblé, né? É muito difícil a gente ser bem visto, mediante que o candomblé, ele é ancestral, né? Ele é dos mais velhos aos mais novos, né? E hierárquico, né? Então, pra gente que é novo, é da juventude de candomblé, é difícil, não é fácil, mas a gente não deve se fechar. A gente deve ir à frente, se mostrar e ter voz e vez. Eu acho que isso é muito importante, aproveitar um canal, um meio de comunicação como esse, para a gente mostrar que a gente também existe e que um dia os nossos abás
né, os nossos mais velhos também foram novos. Eles também passaram pelo processo iniciático, também foram iaôs, foram vodunços, foram muzenzas, né? E até se tornarem os abás, né? Então hoje, na colocação que eu me sinto de um jovem de terreiro, lidar com uma comunidade é muito difícil. Eu acho que em si lidar com o ser humano é muito difícil, né? E eu lido com uma casa todos os dias, que é a casa que eu dirijo, né? Que é o Azon Sudanque, né? É uma casa que eu prego dentro da minha casa, o Nagô Vodun, né? Pois tem uma tradição, né? Aqui do programa, e eu pulei. O senhor poderia me dizer de onde o senhor vem, qual é a sua raiz? Né? Eu acabei pulando, o senhor me desculpe. Como é que foi a sua chegada até esse poço de Doté? Eu comecei muito novo, na verdade eu não escolhi. Eu sempre costumo dizer que uns escolhem, outros nascem, outros querem ser, né? E até conseguem ser no decorrer do tempo. Aos 7 anos eu tive uma entidade que se chama Toia Jarina, que me tomou. E eu vim de um berço evangélico, onde minha mãe é evangélica até hoje, meu irmão é pastor, né? E nunca tivemos problemas quanto a isso, mas quando jovem, aos 7 anos de idade, foi muito difícil uma criança receber uma entidade. Aquilo era um demônio, era um espírito, uma coisa que era ruim, né? E essa mesma entidade, essa mesma encantada, né, que me acompanha até os dias de hoje, foi ela que me fez entrar e fazer santo, né? Eu comecei no Mina Jeje, né, no mais conhecido tambor de Mina, né, onde tivemos grandes baluartes como o pai Francelino de Chapanã, como Jorge Tassi de Oliveira, ou Jorge Babalaô, que era meu avô, como muitos conheceram, né? Meu pai em memória, né, que é o pai Aloysio Brasil de Lissá, Voduno Aloysio Brasil de Lissá. E minha trajetória se começou nesse ritmo, né? E quando, para tomar 14 anos, meu Vodun escolheu outras terras, né? E eu tomei 14 anos com Rombono Mejitó Danci, né, que foi um grande baluarte do Jejumarim na cidade de São Paulo. E para mim foi uma satisfação muito grande ser acolhido por Mejitó, né? Ele foi meu amigo, antes dele ser meu pai, ele era meu amigo, né? Então ele foi meu amigo, ele foi meu pai, foi meu companheiro, meu irmão, ele foi tudo o que eu precisei, né? No momento que eu precisei, ele foi a pessoa que me estendeu a mão e que me ajudou a trilhar o caminho que estou hoje, né? E sigo hoje na minha casa, né, no Azon Sudanque, que a casa foi fundada em Belém do Pará e hoje se dá continuidade em São Paulo, né, desde 2008, com registro na federação, mas aberta já desde 2003, porém com registro desde 2008, então a gente conta desde quando foi registrado, na verdade, né? E eu acho que a minha trajetória se dá mais ou menos por aí, né? Hoje na minha casa eu faço a parte candomblé, mas eu não esqueço das minhas origens, que é o tambor de Mina, né? O Jeje Nagô, né? O Nagô, o Jeje Mina, né? Tanto que eu carrego entidades até hoje, encantados, aonde eu cultuo, né? Então eu continuo sim fazendo o tambor de Mina, né? Hoje quem comanda o tambor de Mina na minha casa junto comigo é a Onontoxê Sandra de Xadantã, né? Que é filha de pai Francelino de Chapanã, que é a minha Onontoxê, né? Do tambor de Mina, é quem está comigo, é minha parceira, minha amiga, é minha mãe, é a que está comigo no dia a dia, né? E ela comanda o tambor de Mina no Azon Sudanque, né? Então minha trajetória se dá mais ou menos por aí, meu pai. Ok, Toté, o senhor fala que o senhor veio de uma família evangélica e nós estamos sabendo, né, que pessoas, por serem, enfim, por se iniciarem
ao candomblé, aí seja em qualquer nação, entrando na Umbanda, e por serem de família evangélica, muitos estão sendo expulsos das suas casas. Né? Muitos estão perdendo o emprego. Como é que foi essa relação do senhor com a sua família? Foi muito difícil, né? Porque eu vou voltar um pouquinho, retrocedendo no que eu falei antes sobre a minha trajetória. Para uma criança é muito difícil, né? Eu só tinha 7 anos de idade, eu não escolhi a entidade, né? A energia me escolheu e sou agraciado por isso, né? Aconteceu um roubo, né? Onde roubaram um veículo e foi na época que essa entidade eu virei com essa entidade e procurei uma casa, né? Tinha uma vizinha que eu sabia que ela era de Umbanda, porque ela tinha uns fios, umas coisas, né? E aí eu fui e pedi, perguntei se ela conhecia, perguntei se ela sabia o que era aquilo, né? E ela falou que teria uma festa onde ela me levaria. Na semana seguinte eu fui numa festa, aonde eu cheguei. E quando eu botei o pé dentro do terreiro, lembro-me como se fosse hoje, só tinha tijolos coberto de palha, mas eram de tijolos, e o chão era terra, era chão pisado, chão batido, né? E quando eu pisei pé adentro do terreiro de Umbanda, a entidade que era festejada naquele dia era a Senhora Jarina, a entidade que me tomou pela primeira vez. E por coincidência, era a festa dela. E ela passou sem... Eu nem sabia o que era aquilo. Não, né? A gente sabe que coincidência... E parece assim que foi até uma coisa planejada. Porque a entidade que estava no dono da casa passou dele para mim. E não foi uma coisa porque eu só era uma criança. Né? E dali a entidade continuou-se a festa, e depois eu fui entendendo, né? E começando a frequentar mais, e até que eu conheci o tambor de mina, e fui conhecendo o candomblé, e foi se dando gradativamente. Com relação à dificuldade, foi difícil porque minha mãe era evangélica, minha irmã era evangélica, meu irmão era pastor, e eu recebia o demônio. Era coisas ruins, era espíritos que precisavam ser expulsos na igreja. Logo então eu fui à igreja, né? Claro que por respeito à minha mãe, fui à igreja e os espíritos tentaram tirar, mas eu sempre digo que eu não escolhi, eu fui escolhido. E as mesmas entidades que o povo neopentecostal falou que saiu, né, são as mesmas que me acompanham até hoje. Graças a Via Evodum e todas as energias que eu carrego. Então, difícil foi, mas eu sobrevivi. E graças a Via Evodum, minha mãe, mesmo sendo evangélica até hoje, ela me respeita, sempre está comigo, nós nos falamos todos os dias. Tem um convívio muito natural, né? Cada um respeita a religião do outro. Eu acho que isso é o interessante, isso é o bacana. Mesmo que você tenha uma religião contrária do que você prega, você tem que ter o respeito. Porque religião boa é aquela que você se sente em paz, se sente bem. Porque eu sempre costumo dizer que não há religião no mundo que salve alguém. Porque até nos dias de hoje eu não conheço ninguém que morreu, foi para o céu e voltou para me contar se lá é bom. Como eu também não conheço ninguém que morreu, foi para o tal do inferno e voltou para me contar se lá é bom. Então eu desconheço, né? Eu acho que aqui no Aie, na terra onde a gente vive, é aonde a gente faz, planta e colhe exatamente o que plantou. Isso. Importante essa sua declaração, é bacana, né? Respeito. Sim. Né?
né? Nosso programa ele vai passar em fevereiro, mas nós estamos um dia depois, a gravação é um dia depois do dia da... Eu não gosto de falar esse nome, mas enfim, está estabelecido o dia da combate à intolerância religiosa. Eu já sofri intolerância, né? E quem não sofreu, e quem não sofre, né, diariamente, né, apesar de não gostar dessa palavra, mas enfim, todas as vezes que alguém chega para o senhor, ou chega para nós, para qualquer um que está nos assistindo, e diz assim, você conhece Jesus? Isso precisa saber, isso aí já é uma intolerância, porque eles não estão nos respeitando. Mas né? foi essa a questão da intolerância que eu sofri. Diga. Né? Eu moro em Mogi das Cruzes, o Azonso Danque, a casa que eu dirijo, que nós dirigimos, fica na Zona Leste, em Mogi das Cruzes. E em comunhão com outros terreiros da localidade, fizemos um sabejé, o primeiro sabejé público, que é um ritual nagô, né? E fomos para a rua, tínhamos um grupo de mais ou menos 100 pessoas, onde na rua nós estávamos em 20, né? E mesmo assim nós fomos à rua. E chegou um determinado momento, onde vieram duas pessoas, de protestantes de igreja evangélica, né? Pregando a sua fé. Até então eu parei, né? Ele falou que Deus era o maior de todos. Eu falei, concordo, Deus está em todas as religiões, né? O mal não está em religião nenhuma, o mal está dentro do ser humano, porque eu não conheço religião que prega o mal, eu conheço o ser humano que prega o mal, religião não. E eles falaram de Deus, falou, e quando terminaram, eu peguei na mão dele e falei assim, agora vamos escutar a palavra dos orixás? Não, porque eu demando... Eu disse, epa, alto lá, eu escutei a sua palavra, você tem que escutar a minha. Porque se o seu é Deus, o meu também é Deus. Então, o respeito é mútuo. Eu lhe respeitei, escutei a sua palavra. Então, você tem que me respeitar e escutar a minha palavra, tá? Então, eu escutei a palavra de Deus porque acredito e porque respeito. Então, todos têm o direito de escutar a palavra dos orixás, a palavra dos voduns, a palavra do Inquice. Sabe por quê? Porque não é religião que pregue o mal. O mal está dentro das pessoas, né? E aí eles começaram a me agredir verbalmente, aonde eu falei que iria chamar a polícia, né? E eles ficaram pregando e gritando ali na rua, me ameaçaram, né? E eu falei, isso não vai me calar, né? E aí estávamos com atabaques na praça, tudo, onde eu falei, e vamos tocar o nosso candomblé. E eles pregando a palavra deles e a gente tocando o nosso candomblé e continuamos, né? Porque eu acho que Deus, ele é um só, em cada religião com nome diferente. O GG é Avievodum, no Nagô é Olorum, né? Nós temos Olodumare, tem Alá, né? Tem Buda, que de várias religiões diferentes, no final é o mesmo Deus. Por isso que eu ressalto, o mal está dentro do ser humano, porque não conheço até os dias de hoje religião que pregue o mal. Só acho que nós devemos combater a intolerância ou exigir respeito e liberdade de cultuar o nosso sagrado? Eu acho que a gente tem que ter direito e liberdade de culto. Eu não quero que ninguém me tolere, eu quero que me respeite. Respeite as minhas vestimentas, eu sou isso daqui. Eu vou no shopping assim. Eu vou no mercado, eu vou assim. Eu vou vestido no que eu comungo a vida inteira. Então eu não quero que ninguém me tolere, eu quero que me respeite. Aonde eu adentre um estabelecimento e eu não seja assim, olhado com olhos críticos. Eu espero ser olhado comumente como um ser humano, porque eu também sou um ser humano. Eu tenho sentimentos, porque se alguém vier me machucar verbalmente, eu vou sentir. Então eu não quero que me tolerem, eu quero que me respeite. A gente tem sim que ter liberdade de culto, porque religião, nós estamos num país laico onde você escolhe a sua própria religião.
E como eu falei e ressalto mais uma vez, religião boa é aquela onde você se sente bem, se sente em paz, aonde prega o amor. Porque religião aonde não prega o amor, não se perdure por muito tempo lá. É verdade. Mas, doutor, conta um pouquinho para mim, para as pessoas leigas, conta um pouquinho o que é o jeje. Na verdade, o jeje, a palavra jeje é forasteiro, né? Meu Megital costumava dizer que nós somos Aradá, né? Jeje Aradá, porque era a tribo de Aradá, né? E o jeje ele é muito simples, né? O jeje ele é muito simples, é muito fechado, né? No jeje não se tem xirê, na casa do meu pai não tinha xirê, não se canta Ogum, Exu, Ogum, Ossan, Oxóssi, não tinha esse segmento, né, na casa de meu pai, né? Então, o segmento era, ele cantava Aizan, cantava Leba, Elebara, né? E aí saíam todos os vodunces, né? Porque a gente nasce vodunce e morre vodunce, né? Na Ramunha, e aí chama-se os voduns chegam, e aí levam-se os voduns para o Sabagi, o Rumpame, né? E veste-se os voduns, paramenta-se os voduns de suas formas, né? E aí sai, aí dançam, ou Sató, né? Ou um Bravum, ou uma Ramunha, e aí terminou aquilo ali, recolhe, né? E acabou-se o candomblé jeje, né? Porque não tem toda esse segmento que se tem no Nagô. Porém, isso se fazia na casa do meu pai, né? Na casa de Megital Danci. Na minha casa, eu faço Nagô Vodum, né? Porque eu cuido tanto de pessoas que têm orixá, quanto pessoas de Vodum. Pelo menos eu sou de Vodum. Mas tenho filhos que vieram de outra casa, que são de orixá. E não se muda, pelo menos na minha casa não se muda o que já existe, né? Se uma pessoa chega de Xangô, como eu tenho uma pessoa que tem 28 anos de Oxóssi, né? E ela chegou em casa, eu não posso dizer, a partir de agora você vai ser de Azacá, não tem como. Né? Ela foi 20 anos de Oxóssi, ela vai continuar sendo de Oxóssi. Então, por isso, em casa a gente toma-se o segmento Nagô Vodum, né? A gente cuida tanto de orixás quanto de Vodum. Costumo dizer que boa parte do jeje se perdeu com o Rumbô no Megital Danci, né? Mas tem muitas referências de jeje, como a Roça do Ventura, né? O Rumpame Runtologia, né? Pai Marcos, do Rio de Janeiro, que é do Ninho da Serpente, né? Que é do Rumpame Rundabenã, né? São referências de jeje. Então Sejahundê na Bahia também? Sejahundê, na Bahia, fica em Cachoeira, né? E tem o Rontologia também, que hoje a dirigente é Gaiacu Regina de Avimage, né? Onde o Ventura também temos como dirigente Tialaide, né? Meu pai, Megital Danci mesmo, ele tomou obrigação na época com Gaiacu Gamulocossi, né? Que foi uma Gaiacu muito renomada, né? Na Bahia e no Brasil, né? Que era Gaiacu Gamulocossi. E eu acho que o jeje, ele é muito restrito. Ele tem muitos segredos, não se mostra muita coisa do jeje, não se fala muito de jeje, né? Tanto que hoje, quando se fala jeje, as pessoas se calam, porque sempre foi muito restrito, né? Na casa do meu pai mesmo, era proibido fotografar, era proibido filmar, era proibido tocar no celular dentro da roça, dentro do terreiro. Começou o candomblé, ninguém tocava em celular, porque ele era autorizado a tomar. Quem visse algum dos filhos era autorizado a tomar o aparelho, porque não se registrava. Até hoje não se tem registros de voduns na roça, né? Os que tem são muito bem guardados, né? Então o jeje é muito fechado, o jeje é muito segredo, né?
E na minha casa, como eu disse, eu não sigo o jeje à risca, né? Eu sempre digo que o jeje em casa é o dia do meu Vodum. Aí é jeje. Fora isso, a gente faz o Nagô Vodum. Pai, o senhor está com um projeto agora de comunicação, né? O senhor também tem um programa. Me fala agora um pouquinho do seu programa. O programa, realmente eu tenho um programa na Gazeta, né? Na Gazeta Regional. Onde eu senti a necessidade, quando eu idealizei a ideia do programa, era enaltecer as pessoas, porque a gente conhece tantas casas famosas, né, bonitas, e os que não têm voz e vez. Tem tanta gente por aí que tem 30, 40 anos de santo e não teve vez, não é conhecido, não é tão conhecido, né? E eu acho que a gente, nós que somos de matrizes africanas, a gente deve enaltecer o nosso povo. E eu senti a necessidade de, vamos dizer que, colocar a boca no trombone. A gente fez uma entrevista com a Cota Mulangi, não sei se o senhor conhece, coordenadora nacional do Força Pótima, e justamente uma das coisas que ela frisou muito era justamente essa questão da invisibilidade do nosso povo, né? Que está na hora da gente começar a sair, né? Começar a sair dos nossos terreiros, né? Das nossas unidades tradicionais de terreiro, começar a colocar, a mostrar a nossa cara, dizer que nós existimos enquanto povo, né? Que nós somos consumidores, né? Então há uma necessidade muito grande de nós começarmos a ter esse tipo de visão, né? Porque a nossa visão ela fica muito restrita naquele negócio do intramuros, eu entro ali na clã de branco e tal, faço minha obrigação, acabou, tal, vou embora e eu deixo de ser, né? Eu deixo de ser a minha existência fora do terreiro, ela é outra, né? Eu já não me enxergo mais como povo, então eu já não tenho mais os mesmos hábitos, os costumes que eu pratico dentro da roça, né? Eu não levo para fora, né? Então, e aí que eu acho importante que nós tenhamos mais e mais, cara, mais gente fazendo programa, mais gente discutindo isso, para que realmente as pessoas comecem a se identificar, né? Eu acho que eu vivo muito isso, né? Porque às vezes, ao invés de eu falar licença, eu peço um agô, eu peço uma bié no mercado, né? Eu sou isso daqui. Eu vivo isso, né? Eu acho que a minha vida é tudo que eu comungo a vida inteira, né? Porque o programa em si é para enaltecer todo o nosso povo, né? É para que todos tenhamos voz e vez, quanto todas as outras religiões, né? Elas têm TV, elas têm rádio, e nós temos o quê? Né? Então, mesmo que seja pouco hoje um programa assim, aos olhares de muitos, para a gente já é uma vitória muito grande. Porque eu posso ter uma pele mais clara, mas meu sangue é negro. Meu íntimo é negro. Eu vivo uma religião de negros. Eu vivo uma vida negra, né? Eu já tive vez eu ando assim até em trem. Eu ando de trem, eu ando de ônibus, eu ando de qualquer jeito, aonde eu consiga transmitir a palavra, né, dos voduns, dos orixás para todo mundo. Porque eu acho que isso é muito importante, é você vestir a camisa do que você comunga. Por quê? Porque eu vou andar sozinho, eu tenho que ter vergonha de botar um fio, de botar uma roupa? Não, eu ando sozinho, eu ando vestido com as roupas de santo. Ou mesmo que eu não esteja com uma roupa de santo, ou com uma roupa africana, mas eu tô com um fio pro lado de fora, porque eu tô mostrando que eu sou de candomblé, que eu sou de matriz africana. Acho que falta isso, a conscientização, né? Deixar de ter medo, né? Apesar que nos dias de hoje a gente tem essa coisa de quebra de terreiro, de intolerância, de jogar pedras, né? Como houve casos, né, de pessoas serem atingidas, né? Então, mesmo com tudo, a gente deve insistir, porque eu acho que as outras religiões são tão fortes porque insistiram.
E pra gente é tudo muito mais difícil, porque o negro, ele sempre esteve atrás. Ele sempre esteve no fundo. Então hoje, pro negro estar na frente, é muito difícil. É muito difícil. Mas hoje nós conseguimos, porque nós temos juízes, advogados, nós temos apresentadores como Maju, que sofreu intolerância, né? Ao vivo. Racismo, né? Racismo, né? E ela ganhou hoje uma bancada. Ela apresenta um programa, né? E isso é uma vitória pra gente. Porque ela, como negra, representa o nosso povo. Sim. Né? Mesmo que ela tivesse uma outra religião, mas só por ela ser Quando negra... a gente fala de povo, ela nos representa. Sim, É? mesmo que ela tivesse uma outra religião, ela nos representa quanto negros. Então é isso que a gente precisa, ter visibilidade. Nós precisamos ser mais vistos mais vezes perante a sociedade, né? Eu estive em uma sessão solene, né, na Câmara de Mogi das Cruzes, onde eu vou paramentado, eu vou da forma que eu comungo a minha religião, né, que é o candomblé. Então eu fui na Câmara dos vereadores e fui recebido por pastores que comungavam da bancada, porque a bancada de Mogi das Cruzes é feita por pastores. E eu fui muito bem recebido. Pelo menos até então, onde se aparentava, fui muito bem recebido. Né? Não tenho o que reclamar. E fui com as minhas vestes, né? E eu acho que é isso que precisa, é ser visto. Mas eu era o único lá, onde muitas pessoas de candomblé sabiam que existiria aquela sessão solene do Zumbi dos Palmares. Esse é o nosso mal, né? Nós não ocupamos esses espaços, né? Se não for para eu receber um diploma, eu não vou... É uma crítica que eu já faço, né? Se não for para receber um diploma, eu não vou... prestigiar o irmão. Exatamente. E isso é muito complicado, porque eu tive esse problema na estreia do programa. O senhor teve esse problema? Eu tive esse problema na estreia do programa, onde com 20, 25 minutos nós estávamos com mais de 10 mil visualizações ao vivo, né? E nós tivemos mais de 1.000 denúncias ao vivo. 990 era do nosso povo de candomblé. Denúncia por causa do quê? E aí foi cortado o nosso ao vivo. Né? O Facebook entendeu que muita denúncia algo tinha de errado. Né? Então, uma crítica, mas um apelo que eu deixo a todo o povo de matriz africana, não só de matriz africana, de Umbanda, de Candomblé, de Jurema, de Catimbó, de Batuque. Vamos nos unir, vamos bater palma para o irmão, né? Vamos aplaudir quando uma pessoa receber um diploma, vamos aplaudir quando o irmão for uma sessão solene, vamos aplaudir quando o irmão adentrar um lugar importante, porque é isso que a gente precisa, é se unir, deixar de falar a palavra Ajô, para comungar do que diz a palavra. Não adianta só eu falar, a gente tem que se unir, tem que se unir, tem que se unir. Mas as pessoas vão na sua casa, quando sai, são os primeiros que falam mal da sua casa. Verdade. Então eu acho que, de fato, a gente precisa fazer a união e não só falar. Eu acho que a gente precisa comungar disso, né? E eu tive esse problema e, mais uma vez, faço um apelo. Vamos nos unir. De forma que sejamos mais fortes perante as outras religiões que estão combatendo o povo de candomblé. Perfeito, pai. Infelizmente, legal. Muito obrigado pela sua presença. Já deu o nosso horário, né, da nossa entrevista. Eu queria que o senhor deixasse aqui qual é o canal, qual é o endereço, como é que as pessoas podem acessar o seu programa. E já emendando, já também deixa uma mensagem aqui para o nosso povo. Temos a página, né, chama Programa Voz de Axé, Axé com X, tá? Temos o Instagram também, Programa Voz de Axé, e também temos o canal no YouTube, Programa Voz de Axé. Espero contar com todos vocês, né? Todas as sextas-feiras, às 19 horas,
né, estamos transmitindo por todos os nossos meios de comunicação que envolve o programa, né? Quero agradecer a oportunidade de comungar dessas falas, desse programa, né, que é um marco. Eu posso dizer que é um marco para a gente ter mais um programa onde envolve o nosso povo negro, o nosso povo de candomblé, né, o nosso povo de religião de matriz africana. E a mensagem que eu quero deixar hoje é que sejamos amor. Porque eu acho que o amor, sem amor a gente não é nada. Tenha mais amor por uma palavra, por um gesto, pelo próximo, independente de religião ou credo que você acredite. Tenha mais amor, tenha mais compaixão pelo próximo. Eu acho que isso é muito importante. O candomblé prega amor. E é com amor, agradecendo a Edumare, agradecendo a Exu, que eu me despeço de vocês. Meu povo, até a próxima. Um beijo. Casa África Brasil, o mais novo conceito de arte, cultura e artigos religiosos em São Paulo. Produtos de altíssima qualidade com preços imbatíveis em até 12 vezes. Num amplo espaço de atendimento e profissionais treinados e especializados. Confeccionamos peças exclusivas para você e seu orixá. Tudo isso com estacionamento no local. Venha tomar um café com a gente!